Bom dia, oitavo B. Hoje nós vamos. Hoje é dia 30, né? Sexta-feira. Vamos terminar esse conteúdo dessa unidade. Então, aqui, pessoal, lá na página 278, ele está falando sobre a fecundação e desenvolvimento do zigoto nas plantas, né? Então, a maioria das pessoas acha que as plantas não possuem gametas, né? Mas possui sim, a planta tem o gameta. Algumas, né? Nem todas. Nós temos vários tipos de planta, né? Tem as briófitas, pteridófitas, gimnosperma, angiosperma. As angiosperma têm a parte feminina e a masculina, tá? E se reproduzem através do pólen. Os gametas ficam no pólen. E aí, com o vento, né? O vento vai levando esse pólen e elas vão se reproduzindo, certo? Essa parte aqui, pessoal, de plantas, a apostila aqui eles só estão citando, tá? Tá bem superficial, só para vocês saberem que existem os gametas nas plantas, tá? Isso daqui é parte da botânica na biologia, e vocês vão ver lá no ensino médio. Acho que tem um bimestre inteiro só de botânica no ensino médio, então vocês vão ver tudo isso lá. Mas de qualquer forma, vamos ler aí o que eles estão dizendo. Essa parte aí das plantas eu não vou nem pedir em prova para vocês, tá? Veja bem, está dizendo lá, ó. A reprodução sexuada ocorre em pelo menos uma fase da vida de todos os grupos de plantas, isto é, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Esse último é o mais especializado nesse tipo de reprodução, com o surgimento de flores, frutos e sementes. As flores são os órgãos reprodutivos das angiospermas e têm diversas funções, como a produção de gametas masculino e feminino, ambos haploides, e a atração dos agentes polinizadores que as auxiliam a dispersar os gametas, tá? Esses agentes polinizadores aí, pessoal, pode ser as aves, pode ser o vento, tá? Uma planta hermafrodita tem as estruturas reprodutivas de ambos os sexos. O estame masculino, composto de antera e filete, então o estame é o gameta masculino da planta, e o pistilo, que é o gameta feminino, tá? Formado por estigma, estilete e ovário. Nos estames são produzidos os grãos de pólen, que contém em seu interior os núcleos espermáticos. Ao se soltarem e se dispersarem no ambiente, os grãos de pólen podem ser levados ao pistilo. No ovário da flor, há óvulos que, por sua vez, apresentam a osfera no seu interior. Então, aí ele tem um esquema e uma estrutura reprodutora de uma angiosperma, tá? Com todas as partes lá, o tubo polínico, o estame, né? Dentro do estame nós temos lá a antera, que é essa pontinha amarelinha, o filete, que é esse como se fosse um caule bem fininho aí, amarelo, o óvulo, que é essa parte maior aí, e no pistilo, que é temos a estigma, o estilete e o ovário, tá? Pistilo é a parte feminina ali, tá? E mais abaixo aí nós temos a reprodução sexuada de uma angiosperma, quando está representando aí. Uma angiosperma bem comum, pessoal, que eu acho que a maioria de vocês fizeram essa experiênciazinha quando estavam lá no primário, é o feijão, que normalmente a professora pega um copinho de café, coloca um algodão molhado com água, forra o copinho de café e coloca ali dentro
um grãozinho de feijão, e esse feijão vai germinar, né? Só para vocês verem a germinação, isso é feito lá no primário. A maioria dos professores de ciência do primário fazem essa experiênciazinha aí. Pode ser que algum de vocês tenham feito. E o feijão é um tipo tem reprodução sexuada, é um angiosperma, tá? Aí ele está dizendo lá, ó, ao chegar ao topo do estigma, o grão de pólen pode germinar desenvolvendo um fino tubo chamado tubo polínico, que crescerá até alcançar o óvulo, possibilitando o contato entre dois gametas e a consequente fecundação que origina um zigoto diploide. Por meio de divisões celulares, o zigoto evolui e forma-se o embrião. Ao mesmo tempo, o ovário se desenvolve, constituindo a semente que envolve o embrião e que tem reservas nutritivas e energéticas para ele até que germine. O ovário também se desenvolve e forma o fruto, que envolve a semente, protegendo e auxiliando-a em sua dispersão pelo ambiente, para que germine e origine uma nova planta. Tá? Então, essa parte de planta aí nós vamos deixar para vocês verem lá na biologia, mesmo porque foi só para citar que existe essa reprodução, tá? A fecundação das plantas e que para vocês saberem que as plantas também têm zigoto. Lembrando que o zigoto é a primeira célula que é criada depois da fecundação, né? Então eu tenho o gameta feminino, o gameta masculino, houve a fecundação e o aparecimento do zigoto. Isso daí está lá na página 279, reprodução e evolução. Então, aí o zigoto, né, depois da fecundação, forma-se o zigoto, que é a primeira célula. Esses zigotos vão se dividindo, por divisão celular vai formar o embrião, e o embrião vai se dividindo também, as células do embrião vai se dividindo até formar todo o feto, tá? Lembrando que eu falei para vocês que essa divisão celular ela pode ocorrer de duas formas, mitose e meiose. Ele não está citando aqui, só está falando de divisão celular. Eu estou citando para vocês porque de repente vocês pensam assim, mas divisão celular, como assim divisão celular? Existem então esses dois processos de divisão que eu não sei se a apostila está trazendo a explicação de mitose e meiose, mas se não tiver, vocês vão aprender isso daí, vocês vão ouvir falar muito em mitose e meiose lá no ensino médio na biologia, tá? Então, em relação à reprodução e evolução, ele está falando lá sobre algumas coisas que acontecem, né, durante a reprodução, tá? Durante essa evolução. E uma das coisas é a mutação genética, que ele está comentando aí nessa página 279. O que é mutação genética, pessoal? Bom, mutação genética é quando acontece alguma coisa com um dos genes, tá? Ou com um dos cromossomos dentro do gene. A gente sabe que nós recebemos um gameta durante a reprodução. Para que haja reprodução, tem que ter um gameta masculino e um gameta feminino, né? Aí ocorre a fecundação, dessa fecundação que vai ter tem lá todos os cromossomos, né? E cada cromossomo vai levar as características, né? Do gene masculino e do gene feminino. Então, essas mutações genéticas é algo que pode acontecer no gene, vamos supor. Eu tenho aqui um gene masculino e um gene feminino, né? Um cromossomo. Né? Nós sabemos que as células sexuais, elas possuem metade, né, dos cromossomos do que as células somáticas. Lembrando que células somáticas são as células que estão presentes praticamente em todo o nosso corpo, e as células
os cromossomos são células sexuais, né? Então, o que acontece? Isso acontece nos mamíferos, tá? Pode acontecer também em outras espécies, mas acontece mais nos mamíferos. Essas mutações, tá? Primeiro, eu quero deixar bem claro que na reprodução e na evolução, uma das partes importantes aí é a variabilidade genética. O que é essa variabilidade genética? Essa variabilidade genética ocorre com o ser humano, tá? Ocorre com o ser humano. Pode ocorrer com algum animal? Pode ocorrer com algum animal, porque um cachorro, vamos supor, da raça pastor alemão, pode cruzar com uma cadela da raça de uma outra raça qualquer, ou então com uma cachorro vira-lata, vamos supor. O que vai acontecer com os filhotes? Não vai ser nem totalmente vira-lata e nem totalmente um pastor alemão. Ele vai ter uma miscigenação. Então, isso daí é uma variabilidade genética, tá? O ser humano, com o passar do tempo, o ser humano ele foi se relacionando, né, com pessoas de culturas diferentes, cor de pele diferente, né? Antigamente, eram assim, a gente não via tanta miscigenação. Tipo, os italianos que tem muito isso, pessoal. Antigamente os italianos, eles eram assim, eles casavam entre si. Por quê? Isso é muito comum na Itália. Por quê? Para poder, eles dizem que é para poder aprimorar a raça, como se fosse um animal qualquer, tá? Então, antigamente você não via um italiano casando com, vamos supor, um japonês. Não. Na maioria das vezes, né, a grande maioria, os italianos, eles têm a pele bem clarinha, os olhos azuis, né, ou verde, ou seja, os olhos claros, e eles fazem questão de realizar os casamentos ali. Isso era antigamente, hoje em dia não. Com essa miscigenação, ocorreu o quê? A variabilidade genética. Hoje em dia a gente vê casais onde um é loiro e o outro é negro, né? Antigamente não acontecia isso, porque negro só casava com negro, porque eles viviam em senzalas, né? Naquela época da escravidão e tal. Então a miscigenação genética foi muito importante e é até hoje. Por quê? Porque com a miscigenação genética tem a variabilidade muito grande de seres diferentes, né? E com isso a genética também ela pode evoluir, né, em relação às doenças, tá? Transmissão de doenças e tudo mais. Um exemplo disso é uma doença é um tipo de anemia, chamada anemia falciforme. Ela é chamada falciforme por quê? Porque as hemácias do sangue da pessoa que tem essa anemia, ela tem um formato de foice, tá? Por isso, anemia falciforme. Tá? Só que essa anemia, por um bom tempo, ela era uma anemia considerada uma doença dos negros. Somente os negros possuíam esse tipo de anemia. Tá? Depois que houve a libertação dos escravos, né? Houve uma maior convivência entre os negros e os brancos, e aí foi ocorrendo essa miscigenação e acabou que aconteceu o que nós temos hoje. Hoje a anemia falciforme, que até algum tempo era considerada anemia dos negros, somente a raça negra que tinha, hoje em dia não. Você pode encontrar crianças loiras, dos olhos azuis, que possuem anemia falciforme. Mas a anemia falciforme não é considerada anemia dos negros? Não mais. Não mais. Tá? Hoje em dia não existe mais isso, porque a miscigenação é muito grande. Então,
Com isso, a genética trabalha, né, na cura de determinadas doenças, na transmissão de determinadas doenças. Já pode se prever que, se, vamos supor, seu tataravô teve uma doença qualquer lá, essa doença é hereditária, qual a probabilidade de você, né, tataraneta, ter essa doença, desenvolver essa doença? Pode acontecer de você ter o gene para aquela doença, mas ele não se desenvolver, ele ficar ali, tá? Então, a miscigenação foi um grande avanço dentro da genética na área de saúde, tá? O outro fator que ele está dizendo aí são as mutações genéticas. O que são as mutações genéticas? As mutações genéticas, pessoal, é quando, na hora da transmissão desses cromossomos, ocorre alguma coisa, algum erro. Tipo, então, nós sabemos que para cada caractere, né, para cada característica do ser humano ou de um outro animal qualquer, existe um cromossomo que vem do pai. Vamos supor, um exemplo que ele está dando aqui sobre os olhos, né? Então, a pessoa recebe um cromossomo para a cor dos olhos do pai e um cromossomo da cor dos olhos da mãe. Os dois estão determinando a cor dos olhos, tá? Porque os cromossomos, eles trabalham par. Tem que ter os dois, o masculino e o feminino, tá? E os dois é determinado para um tipo de coisa, para uma característica. Então, aqui no caso do exemplo que ele deu aqui, de uma heterocromia, ocorre o quê? Pode ocorrer, na hora dessa transmissão, ocorre que um dos cromossomos vai com algum tipo de defeito, ele quebra um pedacinho, né? Ou fica faltando metade, vamos supor, de todo aquele cromossomo. Um exemplo disso, de uma mutação genética, é a síndrome de Down, tá? A síndrome de Down, ela é chamada no meio, a gente fala síndrome de Down, ela é chamada no meio científico como a síndrome do cromossomo 21, né? Trissomia do cromossomo 21. Se vocês procurarem isso na literatura, na área médica, vocês vão encontrar lá, trissomia do cromossomo 21. O cromossomo 21 da pessoa com daltonismo, ele não tem só dois, ele tem três, por isso tá? Por isso trimecia do cromossomo, trissomia do cromossomo 21. Ele aparece, em vez de aparecer somente dois cromossomos, dois cromossomos aqui, um vem do pai, outro vem da mãe, aparece mais um cromossomo aqui. Não se sabe se ele vem do pai, se ele vem da mãe, mas ele aparece três. E ele causa essa síndrome, que é a síndrome de Down. No exemplo que ele está dando aqui, ele está dando exemplo da heterocromia. O que é heterocromia, pessoal? Ela determina a cor dos olhos, né? No caso aqui, vocês estão vendo uma pessoa que tem um olho castanho e um olho claro, meio azul, verde, né? Então, tem um olho de cada cor. Isso daí é uma mutação genética. Na hora de ser transmitido esse gene, ou ele foi com um pedacinho a menos, ou ele estava algum defeitozinho teve ali nesse cromossomo que causou isso daí. Mas essa mutação genética, nesse caso aqui, ele só causa danos no fenótipo. Lembra que eu expliquei para vocês que o fenótipo é o que você olha, né, para a pessoa e você pode falar sobre o fenótipo dela. Tipo, eu olho para um de vocês e vou falar assim: bom, o fenótipo de Maria é cabelos castanhos claros, olhos verde, pele branca. Esse é o fenótipo, né? É o que eu estou vendo. Então, nesse caso aqui, essa mutação genética, ela causa somente
uma diferença no fenótipo. Lá no genótipo é a mesma coisa, o genótipo dela tá certo. Só vai causar isso no fenótipo, tá? Então, pessoal, ele tem lá. Pode ocorrer dessa forma, então a mutação genética, ela pode causar danos, ou também ela pode ter alterações positivas, pode ter alterações negativas e pode ser neutra, não ter alteração nenhuma. Isso daqui é uma alteração neutra, né? O que vai afetar na vida dessa pessoa? No organismo dessa pessoa? Nada. Ela simplesmente tem uma heterocromia, ou seja, ela tem um olho de cada cor, mas ela vai enxergar como todo mundo que tem os dois olhos iguais. Então, isso daí é um tipo de mutação genética que a gente diz que ela é neutra, ela não causa nada, nem vantagem nem prejuízo, tá? Ainda em relação aos olhos, nós podemos ter aí uma mutação genética que cause prejuízo, que é o daltonismo. O que é o daltonismo? A pessoa vai nascer com os dois olhos da mesma cor, mas não vai enxergar da mesma forma que o outro. Depende do que aconteceu naquele momento, o que aconteceu com aquele cromossomo, ela vai ter um grau mais severo ou menos severo. O grau mais severo que existe do daltonismo, a pessoa enxerga tudo preto e branco, ela não enxerga as cores, ela enxerga preto e branco. Isso é o grau mais severo de daltonismo. Deve ser muito triste, né? Você passar a vida toda enxergando o mundo preto e branco, né? É raro essa mutação genética total, que ela enxerga aí com outras cores, mas acontece, tá? E pode acontecer que esse daltonismo seja mais leve, as duas trocas, ela só faz a troca de cor, tipo, o que é mais comum, ela troca o verde pelo cinza, então cada vez que ela olha para algo verde, ela enxerga cinza, tá? Mas aí, ela já, depois de descoberto que a pessoa é daltônica e tal, a pessoa já se acostuma. Que tudo que ela olhar tiver cinza, ela sabe que na realidade é verde, tá? Uma outra troca muito comum do daltonismo é o vermelho pelo marrom. Então, pessoas que são daltônicas, quando vão tirar a habilitação, ela tem que constar que ela é daltônica. E aí ela tem que se condicionar que quando o sinal está marrom, é o vermelho, porque ela vai enxergar marrom. Mas ela condiciona, e a pessoa vive normalmente com esse tipo de doença, tá? Mas ela condiciona aquilo ali. Então, isso é uma mutação genética. Nós vamos ver aí o que ele está falando em relação a isso tudo. Reprodução e evolução. Ao longo das gerações, os seres vivos podem passar por processos de transformações capazes de originar novas espécies. A reprodução desempenha papel fundamental na transmissão dessas alterações. Chamamos de evolução esse processo de mudanças ao longo do tempo. É por meio dela e de seus mecanismos, como a recombinação, a mutação gênica e a seleção natural, que os seres vivos atuais apresentam as características e os comportamentos que conhecemos. Como sabemos, os seres vivos têm o próprio material genético que determina suas características e, em alguns casos, seus comportamentos. Por exemplo, a demarcação territorial realizada pelos lobos por meio da própria urina. O cachorro também faz isso, né, pessoal? Ele demarca território com a urina. Na reprodução sexuada, os materiais genéticos são herdados pelos gametas masculino e feminino de seus pais, compostos de genes que sofrem uma combinação, gerando um material genético único que determinará as características fenotípicas de seu filho,
Sem tal processo, os seres vivos seriam clones de seus pais, como ocorre na reprodução assexuada. Na reprodução assexuada e na sexuada, neste caso após a fecundação, ocorre a divisão celular, processo no qual o material genético duplica-se e produz cópias idênticas de si. Em algumas situações, o DNA sofre uma alteração ao acaso durante a duplicação, podendo produzir novos genes e, consequentemente, novas características nos seres vivos. Essa modificação é chamada mutação genética, ou mutação gênica, e pode ser vantajosa, prejudicial ou neutra, nesse caso, sem causar vantagem ou prejuízo. Eu acabei de explicar aí, né, pessoal? A recombinação gênica e a mutação genética são responsáveis pelo aumento na variabilidade genética nos seres vivos, o que pode ser positivo para a manutenção da vida, evitando que todos os indivíduos de uma população sejam acometidos por determinada doença, por exemplo, já que, em razão da variabilidade genética entre eles, alguns serão imunes. Cada indivíduo enfrenta constantemente as pressões do ambiente no qual vive, como variações de temperatura, predadores e competição por alimento, água e espaço. Aqueles que tiverem características genéticas que possibilitam sua adaptação ao ambiente são mais aptos a sobreviver e se reproduzir, gerando descendentes que terão em seu material genético a mesma capacidade de adaptação. Essa adaptação, pessoal, na biologia, ela é chamada de seleção natural. Vocês vão ouvir falar muito de seleção natural lá no ensino médio, na disciplina de biologia. Ou seja, algumas espécies elas se adaptam a determinado ambiente e outras não. Quem não tem essa adaptação, não realiza essa adaptação, o que acontece? Não vai reproduzir. E aí a sua espécie acaba com o tempo sendo destruída, não existe mais aquela espécie. Isso é uma seleção natural. Por que seleção natural? Porque naturalmente ela não vai conseguir se reproduzir e vai ser extinta depois de um determinado tempo. Os seres que não tiverem mecanismos adaptativos para enfrentar as pressões estarão em desvantagem e serão selecionados pelo ambiente, sendo incapazes de gerar descendentes e propagar seus genes. Um exemplo ocorre com os alces machos, que atraem as fêmeas para a reprodução ao exibirem seus chifres. Quanto maiores eles forem, mais atraídas as fêmeas estarão. Se um alce macho não desenvolver chifre, não será escolhido e não conseguirá se reproduzir, deixando de ter descendentes. Tá? É dessa maneira que ocorre a seleção entre os mais e os menos aptos, processo chamado seleção natural. É importante ter em mente, entretanto, que um indivíduo adaptado a um ambiente pode estar em desvantagem se levado a outro local. Se uma raposa do Ártico, capaz de enfrentar rigorosos invernos, for levada a uma floresta tropical, é possível que ela não sobreviva ao novo ambiente. Então, pessoal, sobre reprodução, é isso aí que eu queria que vocês soubessem. Nós temos aí atividade. A nossa próxima aula vai ser quarta-feira. Então, vocês vão entregar para mim até terça-feira essas atividades, tá? Então, vou anotar aqui. Entregar até quarta. Não, vocês vão entregar até terça, porque quarta nós temos aulas quarta, quinta e sexta. Então, vocês vão entregar essas atividades até terça-feira.
tá? Essas atividades vai da página 280 até 283. É pouca coisa, pessoal. Se alguém tiver dificuldade para fazer essas atividades, é só me chamar no privado que eu ajudo vocês, tá bom? Então por hoje é só, fiquem com Deus, bom final de semana a todos, beijo!